escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Amém. Podem tomar vossos assentos. Glória a Deus. Aleluia. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vis, pessoas que ninguém dava nada. O que me chama a atenção é que Deus não escolhe alguém porque é teólogo. Deus não escolhe alguém porque tem mais dinheiro do que outro. Deus não escolhe alguém porque é bonito. Não. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, aqueles que não são, para aniquilar aqueles que acham que é alguma coisa. Verdade. Aqueles que acham que a glória só desce se ele pregar. A glória só desce se eu louvar. É verdade. Tem gente dessa natureza. E às vezes despreza aos outros. Mas Deus chamou as coisas loucas. Glória a Deus. Aqueles que ninguém dava nada. Aqueles que outrora estavam na prostituição. Aqueles que outrora estavam na bebedice. Aqueles que estavam na droga. Aqueles que ninguém dava nada. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus olha para o coração e Deus conhece quem é baixo. E quando Deus quer operar para resgatar alguém que está no mundo, a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Deus não precisa de opinião de ninguém quando Deus quer fazer a obra. Glória a Deus. Porque tem gente que acha que fulano não merecia, tá? Mas Deus não precisa de opinião de ninguém. Quem for olhar para mim vai dizer: louvado seja Deus, que eu não merecia estar aqui falando do amor de Cristo, pregando a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus que Deus não precisa de opinião de ninguém. Ele opera como Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele resgata quem Ele quer, Ele faz coisas além da visão, da capacidade humana. Por que eu digo assim? Porque o ser humano jamais vai entender as coisas de Deus. Deus usa aqueles que alguns acham que são loucos. Sim, loucos por a palavra de Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus é loucura para os que perecem. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes somos considerados assim, como loucos. Sim, Louvado seja Deus. Noé foi chamado de louco. É. Noé foi chamado de doido. Não foi dessa forma? Louvado seja Deus. Mas Deus estava na vida de Noé. Ainda que ninguém dava nada por Noé. Mas Deus chamou Noé. E quando Deus chama, Deus garante. Ainda que não dê nada por nós, não se preocupe, louvado seja Deus. O Deus que nos chamou nos garante a vitória, louvado seja Deus. Vamos olhar para a vida de Paulo antes da sua conversão. A Bíblia diz que Paulo perseguia o povo de Deus. Chamava Saulo ainda, conhecido como Saulo, né? O nome velho. Porque depois na frente Deus mudou o nome de Saulo. Saulo perseguindo o povo de Deus, aqueles que eram do caminho, que pregavam o outro evangelho, o evangelho da graça. Paulo guardava a lei, era zeloso pela lei, e não queria que um evangelho diferenciado fosse pregado naqueles dias. Se levantou contra,
pediu cartas ao sumo sacerdote, vai até Damasco, mas só que ele não contava que na entrada de Damasco ia se deparar com Jesus. A palavra disse que quando ele entrou, chegou na entrada de Damasco, a luz resplandeceu. Caiu Saulo por terra e a voz bradou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa para ti lutar contra os aguilhões, dura coisa para ti lutar contra o poder de Deus. Só que Saulo cai, se levanta já cego, mas entende que a voz é de Deus, porque o respeito, né? Quem és, Senhor? Já chamou de Senhor. Jesus bradou: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo o próprio Deus. Ai daqueles que mexem com quem já pagou o preço. Cuidado, eu já paguei o preço, você já pagou o preço. Cuidado, a gente está perseguindo o próprio Deus. O vaso que era duro, o vaso que perseguia, que se achava estudado, e Deus disse: Deus não está olhando para o estudo de alguém. Quando Deus quer usar, Deus usa. O estudo é bom, é crescer da graça e do conhecimento, mas Deus não está olhando para isso. Quando Deus quer usar, Deus usa o analfabeto, aleluia, aquele que não sabe ler, mas Deus usa. Deus usa quem Ele quer, Deus faz como Ele quer, porque Ele dá sabedoria. Quantos às vezes não sabiam fazer um álcool em copo, e quando chegou na presença de Deus, Deus ensinou, o Espírito Santo ensinou, e hoje são pregadores do Evangelho. Não dá para entender não, isso não, porque é coisa de Deus. aleluia, Não dá para entender porque é coisa de Deus. Não dá para explicar. Mas Deus faz o sobrenatural. aleluia, Aleluia, louvado seja Deus. Quando Saulo disse: quem és, Senhor? Jesus disse: sou eu a quem tu persegue. Dura coisa é para ti lutar contra os aguilhões, contra o poder. Glória a Deus. Levado para dentro de Damasco, na rua chamada direita, na casa de Judas, aleluia, e cego, viu? Foi conduzido até lá. Estava lá agora humilhado, se humilhando diante de Deus. Deus sabe onde tocar para quebrar, né? O durão, humilhadurona, quando Deus quer fazer a obra. Deus sabe onde tocar, Deus sabe como fazer. Tem que dizer: eu nunca vou ser crente, coisa e tal. Mas quando Deus quer quebrar, Deus quebra. Deus não precisa, louvado seja Deus, não é opinião de ninguém não, mas quando Ele quer fazer, Ele faz, toca. é verdade, Deus, E Ele sabe onde tocar, Ele sabe onde dói na vida da gente. Saulo estava naquela situação, mas estava já agora se humilhando diante de Deus. é verdade, Alguém que se achava alguma coisa, agora está se humilhando diante de Deus. Mas tem um profeta chamado Ananias. Deus se revela para Ananias. E Ananias estava ontem orando. Olha que coisa maravilhosa. Deus se revelou na hora que ele estava orando. Quando a gente ora, tem revelação divina. Quando a gente busca, Deus se revela. Nossa. Ananias era profeta orando. Aí Deus brada e diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, da casa de Judas, Damasco, porque lá tem um homem por nome de Saulo. Vai lá. E a fama de Saulo era pesada, era conhecido, né, em toda a área. Ananias disse: epa, Senhor, eu conheço que é esse homem. Esse homem é aquele que persegue os cristãos, é aquele que maltrata os cristãos. Aí Deus diz: vai lá, Ananias. Para você ele é isso, mas para mim é um vaso escolhido. aleluia, Às vezes para a gente, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, ninguém dá nada. Nós
Mas Deus não vê como vê o homem, Deus olha diferente. Verdade. Deus conhecia quem era Saulo. Aleluia. Deus mandou Ananias ir até a casa de Judas. E quando Ananias entra lá, Saulo estava o quê? Orando, diz a palavra. Já estava orando, já estava se derramando diante de Deus. Ananias vai lá e diz: irmão Saulo, já chamou de irmão, muita glória. O Senhor me mandou vir aqui orar por ti, rapaz. Aleluia. Me chama a atenção que o ministério de Saulo e de Paulo já começou em oração. O ministério do homem de Deus e da mulher de Deus já tem que começar dessa forma, em oração. Que até o ministério bem sucedido é oração, é jejum, é busca. Aleluia. Que até o ministério abençoado seja homem de oração, Aleluia. seja mulher de oração. Tem diferença. Que hora faz diferença? Que hora quando vai pregar, louvado seja Deus. A unção desce, a palavra é temperada, é impactada os corações. Quando vai louvar, louvado seja Deus. Da mesma forma a unção desce, são impactados aqueles que estão ouvindo. Porque é um ministério de oração, um ministério de preço, de alguém que paga preço. E às vezes olhamos: por que Deus usa fulano mais do que ciclano? Não se preocupe não, é porque fulano está orando mais, é porque fulano está buscando mais, é porque fulano está passando mais em provação, porque fulano está passando mais na moinha. É quem Deus mais usa, quem Deus passa na moinha, quem Deus passa no estreito, não é fácil. Só quem sabe é quem paga o preço. Só quem sabe é quem paga o preço. Ananias, louvado seja Deus, foi lá e orou. A palavra diz que 2 escamas caíram dos olhos de Saulo. Deus quebrou o vaso, fez um vaso novo, deu um novo nome, como deu a Jacó, né? Porque o homem, quando aceita Jesus, na verdade, o evangelho, quando entra nele, tem mudança. O evangelho entrou no coração de Saulo. O evangelho entrou no coração dele. A Bíblia diz que ele foi batizado com o Espírito Santo e caiu 2 escamas. Deus preparando ele para o evangelho, que não disse, o nome dele foi mudado. Jacó, quando se encontrou com Deus no Vale de Jaboque, ainda chamava Jacó. Mas na volta, ele voltava para a sua casa. Aleluia, ele fez passar a família e ficou só quem? Só ele e Deus. Ficou só Jacó e Deus. Disse: ei, passa todo mundo aí. O negócio agora é comigo e Deus. Aleluia. Tem coisa que vai ser só eu e Deus. Tem coisa que vai ser só você e Deus. A família não vai entrar. Você vai dizer: eu queria que fulano orasse comigo, mas fulano não ora. Vai ter a mulher, mas a mulher não ora junto com o marido. Não é porque a guerra é sua, não se preocupe não. Vai ter o marido, mas a mulher não vai orar. Não se preocupe não, a guerra é só sua. Tem momento que é só você e Deus. Alai que o manaia sobre de covenai, aleluia. Tem momento que vai ser só você e Deus. Ainda às vezes que estejamos rodeados de pessoas, nós vamos se sentir sozinhos, dizer: não, aqui só eu e Deus. Ninguém vai entender o negócio, o mistério. Vai ser só eu e Deus nessa guerra. Quando Jacó se encontrou, aleluia, com Deus, houve uma mudança. Ele tardezinha, até quase raiar o dia, guerreando, segurando o anjo, conheceu que era Deus, conheceu que era o anjo do Senhor, e guerreou. O anjo tocou na coxa, quase amanhecer no dia, e Jacó dizia: eu solto e solto quando me abençoar. O anjo tocou na coxa, feriu a coxa, ficou a marca. Aleluia. Está havendo mudança às vezes, amados. Aleluia. Às vezes Deus vai nos tocar, Deus vai nos ferir. Jacó
ferido, mas quando feriu ele, houve mudança. Tem coisa na vida da gente que vai ser preciso nós sermos feridos. Pega essa noite. Quando ele foi ferido, houve mudança na vida dele. Aleluia. Quando ele recebeu a marca, ele ficou manco. Quando ele recebeu a marca, crente tem que ter marca de Cristo. Paulo disse: carrega comigo as marcas de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ora, mano. Carrego comigo as marcas de Cristo, como disse Paulo. Ora, Quando Jacó se encontrou, guerreou, andara. prevaleceu, diz a palavra. E hoje pergunta: como é teu nome? Ele: Jacó. Ali, aleluia. Não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Eita Deus, arabas. Houve mudança. Ei, pra nagachonda. Tem gente que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele, né? Como eu sempre digo às vezes. Naia É Deus. necessário o Evangelho entrar. Aleluia. A mudança tem que ser de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Eita Deus. Porque de fora para dentro tem gente que está bonito, todo arrumadão, mas o coração só a misericórdia de Deus. Mas quando a mudança sai de dentro para fora, Aleluia. a máquina vai subir. Agora a coisa muda. Isso é verdade, Deus. Houve mudança. Andara managaço. Ei, pra. Creio que alguns disseram Ei, managaço. que Saulo não estava bem da cabeça. O homem que perseguia não era assim. Agora está lá pregando o Evangelho Ei, e sendo usado, dizendo: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para a glória. Não dava para entender, na outra humana não dava não. Naia. Aleluia, não dava para entender. Andara managaço. Deus chamou as coisas loucas desse mundo das coisas vis. A Bíblia nos diz, lá em Juízes, no capítulo 6, que mais uma vez o Senhor permitiu os inimigos prevalecer contra Israel. Misericórdia. Os midianitas, os amalequitas e outros povos, multidão, diz a palavra de Deus, por 7 anos oprimindo Israel. Por 7 anos estavam oprimindo Israel naqueles dias. Aleluia. Os israelitas plantavam, colhia, e os midianitas, os amalequitas e outros povos, que eu falei já aqui nessa noite, que não dava para contar, era como gafanhotos, viu? E devoravam tudo, levavam gado, levavam as ovelhas, o que tinham levavam tudo. Verdade. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia diz que mais uma vez, no início, né? Mais uma vez o povo de Israel fez o que era mal ao Senhor. Misericórdia. Na segunda vez, porque o povo de Israel é que nem a nossa caminhada, na verdade. De vez em quando vacila, Deus vai lá, usa de misericórdia, Deus perdoa, levanta novamente. A caminhada de Israel não foi diferente. Estavam bem, daqui a pouco vacilavam, e Deus permitiu que os inimigos viessem e prevaleciam contra Israel. Prevaleciam. E agora Israel estava oprimido. O povo estava oprimido porque plantava, colhia, e que levava os inimigos. Mas tinha um homem chamado Gideão que estava malhando o trigo no lagar. O homem tinha estratégia. Olha, se não tinha estratégia, louvado seja Deus. O trigo no lagar. Lagar era lugar de fazer vinho. Mas ele estava ali. Deus usou o profeta antes e falou. Quando o povo clamou ao Senhor porque estava sendo oprimido, a Bíblia diz que eles antes clamaram ao Senhor quando se viram em aperto. Aleluia. Aleluia. Às vezes tem que vir um aperto para clamar, porque senão
ficamos fogados demais. Deus disse, espera aí, agora eu vou apertar. Eu vou apertar e clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Deus permite, né? Deus é tremendo. Para disciplinar o seu povo. Onde estava Jeremias? No pátio do palácio, preso. Aí o Senhor bradou para Jeremias e disse, Jeremias, assim diz o Senhor que fez isto. Assim diz o Senhor que permitiu isto. Eu, o Senhor, fiz. Agora clame, que eu vou lhe responder. Aleluia. Deus permite a situação, mas depois Deus diz, agora você vai clamar, eu vou te responder. Aleluia. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Israel estava em aperto. Israel começa a clamar. Mas Deus usa um profeta, viu? É um profeta lá e fala, sou eu Deus que vos fiz subir lá da terra do Egito. Aleluia. Eu trouxe vocês. Aleluia. Depois uma profecia aí que aparece o anjo do Senhor. Vai até Gideão. Gideão está lá malhando trigo. E o anjo do Senhor aparece a Gideão. Aleluia. O Senhor é contigo, homem valente. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? Porque o aperto vem, os inimigos prevalecem. Não importa a situação, o Senhor é contigo mesmo assim. Mesmo que estejam em aperto, mas o Senhor é contigo. Ah, Senhor, tem mais uma coisa. É assim mesmo. Eu sou menor da casa de meu pai, minha família é mais pobre. Procura aí, Senhor, uma família que tenha condições, alguém de nome. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Davi não tinha nome, mas Deus, quando quer dar nome a alguém, Deus usa situações, amém? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Davi não tinha nome, mas Deus criou a situação, teve que pintar um gigante na área. Porque depois que Davi venceu o gigante, o nome de Davi foi soprado. Primeiro teve que passar por cima do gigante, para Deus honrar. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro nós vamos ter que passar por cima de gigantes. Primeiro nós vamos ter que guerrear. Primeiro nós vamos ter que prevalecer. Aleluia. É o próprio Deus permitindo, para que depois o nome seja soprado. E Deus disse, eu sou menor da casa de meu pai. Aleluia. Eu sou menor, minha família é mais pobre de Manassés. Mas Deus escolheu Gideão, o menor, de família humilde. Não é desse jeito? Aleluia. Glória a Deus. Deus escolheu o menor, aquele que ninguém dava nada. Aleluia. Quem sabe? Aqueles que ninguém dá nada. Pode observar, é aqueles desprezados que são mais desprezados que mais Deus chama. Aleluia. Observa, Davi era desprezado, Deus chamou. Escuta essa palavra nessa noite. Observa, José era desprezado pelos seus irmãos, Deus chamou. A quem mais foi humilhado, mas é quem Deus chamou e quem Deus tem negócio. Aleluia. Quantos de vós, às vezes, na meio da família, não passamos por humilhações, sem entender, porque Deus tem negócio, louvado seja Deus. No meio da caminhada, às vezes, algumas humilhações, até no nosso meio mesmo evangélico, passamos por isso, mas é por causa do chamado. A quem mais é humilhado, mais Deus exalta nessa terra, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória na gaçu de pro. Deus chamou Gideão, Gideão disse, eu não posso, Senhor. Oh, derabaixo. O Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Glória a Deus. Gideão fez prova com Deus. E a resposta de Deus, louvado seja Deus, veio para Gideão. Aleluia. Gideão, sem entender, ainda que era o anjo que falava com ele, disse, eu vou pegar a oferta.
Foi lá, pegou a oferta, colocaram em cima da pedra. O anjo do Senhor só tocou com um cajado. Na fumaça. E o anjo sumiu. E quando o anjo sumiu, de Deus, meu Deus, era o anjo que estava aqui. Eita glória. Aleluia. Coisa tremenda, né? Era um anjo do Senhor, ficou admirado. Ele disse, meus olhos viram, anjo. A resposta de Deus. Depois Deus bradou e falou com ele. Aleluia. Ele não temesse que Deus era com ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Só para resumir, Aleluia. a Bíblia diz que Gideão lutou com 300 homens. Verdade. Não prevaleceu por números, né? Porque a multidão, os inimigos eram muito mais do que o povo de Israel. 300 homens contra a multidão. Aleluia. Mas por que ficou 300 homens? Porque prevaleceu Deus. Que se tivesse muita gente, diziam, eles venceram pela força do seu braço. Mas como foi com 300 homens? Disseram, Deus estava com eles. Aleluia. Porque para prevalecer contra uma multidão com 300 homens, Deus tinha que estar com Gideão. Louvado seja Deus. Foram para a guerra, venceram a guerra. Gideão ficou como juiz em Israel. Deus honrou Gideão. O nome de Gideão, entenda, foi soprado naquela região, naquela área. Deus engrandeceu o nome de Gideão. Aleluia. Aleluia. Do nada, Deus faz coisas grandes. Aqui se humilha, Deus exalta. A quem se exalta, Deus humilha. É certo, é fato. Quando Amã quis se exaltar contra Mardoqueu, o que foi que aconteceu? A forca que ele preparou para Mardoqueu serviu para ele próprio e a família. Verdade. Porque ele queria que Mardoqueu se curvasse diante dele. Estava se achando, porque estava ocupando um lugar de destaque, né? Se achando o bambambam, como diz a história, se achando que era alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Deus usa, louvado seja Deus, as coisas loucas, as coisas vidas desse mundo para aniquilar as que acham que são alguma coisa. Aleluia. Já vi teólogos pregar e não ter unção. Mas já vi pessoas às vezes que não sabem fazer um com copo, pregar e Deus bradar, a unção descer, porque tem joelho, tem humildade, aleluia, não tem arrogância, não tem prepotência dentro do peito, daqueles que se batem no peito e Deus sou, eu faço. A Bíblia diz que João Batista, apesar de ser um grande profeta, porque Jesus disse que nascido de mulher não houve outro maior do que João Batista. Mas mesmo assim, João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. É assim. Reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo a sua pequenez. A palavra de hoje nos diz dessa forma que Deus Aleluia. escolhe as coisas vivas. Onde estava Davi quando foi chamado? Está na malhada, acertando as ovelhas de seu pai. Estava na malhada, trabalhando. Deus conta com trabalhadores, Deus não conta com preguiçosos, né? O menor, esquecido de seu pai, esquecido dentro de sua casa. Mas eu sempre digo, não estava esquecido de Deus. Pode porventura uma mãe esquecer do filho gerado no seu ventre, mas se todavia ela se esquecer, o Senhor não esquecerá. Deus lembrava de Davi onde Davi estava.
Deus via o que Davi passava. Ainda que muitos não viram, mas Deus via. Verdade. Aleluia. Deus sabe o que cada um de nós passamos para chegar até aqui. Ainda que muitos não viram, às vezes nossas angústias, ainda que não viram as perseguições, louvado seja Deus. Aleluia. Nós sabemos o que passamos e Deus viu o que passamos para chegar até aqui. Porque Deus prova, mas depois Ele aprova. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como soldado aprovado, de quem não tem que se vergonhar, mas também a palavra da verdade. Aprovado por Deus. Davi era aprovado por Deus. Aleluia. Era reprovado às vezes pelos seus irmãos, pelo seu pai, era esquecido. Mas eu tenho uma coisa a dizer para você nesta noite: era aprovado por aquele que vê todas as coisas. Aleluia. Era aprovado por Deus. Aleluia. Quem sabe não sejamos aprovados por alguns homens da terra, mas eu quero dizer, importa mais ser aprovado por Deus do que pelos homens. Aleluia. Davi era aprovado por Deus. Davi era valente. Quando precisou ser ovelha, Davi foi ovelha. Mas quando precisou ser leão, ele foi leão. Quando precisou ser leão, ele foi leão. Ele lutou, ele venceu. Aleluia. Ainda lá nas malhadas, quando ninguém viu, mas ele lutou contra um leão e matou o leão. Veio o urso para devorar uma das ovelhas, as ovelhas do seu pai, ele matou o urso. Ninguém viu a guerra que ele passava. Aleluia. Mas Deus viu e Deus aprovou, estava aprovando a Davi. Porque quando o profeta chega em sua casa, passa todos, só resumindo, não tem nenhum mais. Foi necessário o profeta perguntar: não tem mais algum? Porque Deus falou que não era nenhum desses. Verdade, Deus. Pelo olhar humano, seria algum daqueles, né? Como Samuel olhou e disse: é esse certamente. Eu disse: não. Você olha para a aparência, eu, porém, sondo o coração. Glórias a Deus. Deus sonda o coração. Deus não olha como vê o homem por fora. Não. Jesus falou sobre o sepulcro calhado, bonito por fora e por dentro só a misericórdia de Deus. Deus contemplava e via e conhecia o coração de Davi. É verdade. Quando o profeta perguntou: não tem mais nenhum? Aleluia. Peraí, tem. Diz os historiadores que Davi era filho de adultério. Olha só, tremendo. Não era irmãos, né, de pai e mãe ali naquela casa. Ele já passava por certas situações desde pequeno, desde jovem ainda. Tem alguém? Tem, então chama. O menor, o mais novo, está lá. Mas Jessé nem sequer tocou. Peraí, Jessé, ainda tem um ali, vamos chamar, quem sabe é aquele, não. Até o próprio pai, quem sabe, o desprezava já. Seus irmãos o desprezavam. Mas Deus mandou chamar. E quando Deus manda chamar, louvado seja Deus, Aleluia. que chega ali, aí Deus brada: unge, porque é este. O menor, aquele que ninguém dava nada, Aleluia. né? Aquele que era desprezado, mas que tinha um grande chamado, louvado seja Deus. E foi um grande rei em Israel. O homem segundo o coração de Deus. Aleluia. A Bíblia fala sobre isso. Aleluia, Deus chamou os menores, né? O menor, desprezado,
ninguém dava nada. Olha como é que Deus Glória faz. a Deus. Como eu disse nessa noite, do nada, Aleluia. Deus faz algo grande. Do menor, Deus faz o maior. Aleluia. Guarda essa palavra no seu coração. Oh, glória. Nessa noite, cada tempo. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Devolver a queda de direito. Em nome de Jesus.